Caldo de Cultura de hoje, um trabalho artesanal que exige técnica e conhecimentos científicos. É a restauração e a conservação de papéis. A exposição comemorativa aos 93 anos da Universidade Federal do Paraná. A história contada através dos selos colecionados pelos filatelistas. E modas que trazem o melhor do humor caipira com o grupo Três de Paus. Olá! Ataques de insetos, umidade, manuseio incorreto. Tudo isso pode danificar livros e documentos feitos de papel. O Caldo de Cultura foi conhecer de perto o trabalho de recuperação de obras danificadas. Um processo que pode envolver desde uma limpeza simples até tratamentos químicos e de recolocação de fibras. Frágeis, desgastados pelo tempo e pelo manuseio. Este é o estado de muitas das obras que chegam a este ateliê para recuperação e restauração. Um trabalho minucioso executado há mais de 10 anos por Maria Márcia Daledoni. Primeiro, o material passa por uma avaliação de danos e eles aparecem em diferentes graus. Elas vêm em variados estados, de conservação. Algumas são mais, no caso de ser feita uma conservação mesmo, uma higienização, às vezes alguns reparos, e outras vêm totalmente danificadas, consideram um estado péssimo de conservação, onde aparecem fungos, degradações de partes faltantes, manchas, problemas de umidade, os mais variados problemas. A recuperação não é apenas um trabalho artesanal. Ela envolve também conhecimentos científicos e técnicos, especialmente em química. E são muitos os procedimentos. Para deixar como novo um livro de 100 folhas, é necessário pelo menos um mês de trabalho. Tudo começa com processos como a higienização, a desinfestação para a eliminação de micro-organismos e um verdadeiro banho, folha a folha. Nós temos vários procedimentos, O início sempre é a higienização, a limpeza mecânica que a gente chama. No caso, quando é um caso de fungo e micro-organismos e ataques de insetos, que são essas perfurações muito comuns em livros, então eles vão para um tratamento de desinfestação. E depois desse tratamento é feita novamente uma limpeza e aí, no caso, quando existe necessidade de um tratamento aquoso, é feito esse tratamento aquoso, que é um banho mesmo, não é, realmente com água, uma água especial, água deionizada, mas é água sem nada, digamos, nada além da água, E ela já vai retirar muito da acidez e dos problemas que estão degradando o papel. Depois disso ele é seco, planificado e na sequência são feitos os reparos, No caso pode ser feita a reenfibragem, a reposição de áreas faltantes no caso do ataque de insetos, também às vezes rasgos ou partes perfuradas por metais, grampos, enfim, aí é feita a parte de reparos mesmo dessa forma, ou com enxertos ou com obturações. Para a reposição ou reparo de áreas faltantes, são utilizados papéis e fibras semelhantes ao original. É levada em conta da tonalidade à gramatura. Cuidados que também estão presentes na hora de restaurar a capa de um livro. É a parte estrutural que a gente chama, que envolve a encadernação do livro, Então, quando a gente tem possibilidade de, digamos, uma lombada danificada, fazer um enxerto naquele couro, no material de revestimento, enfim, sem alterar, a gente faz dessa forma.
Quando está muito danificado, que de repente, às vezes o couro está muito frágil, já está rompido, às vezes problema de umidade, e, enfim, às vezes é necessária a substituição. Então, sempre a gente procura substituir o mais parecido possível, a tonalidade se não idêntica, o mais próximo, e todas as características, por exemplo, de impressão, então a letra dourada, os florões, enfim, os detalhes que tinha naquela lombada, a gente vai fazer o máximo possível de que fique igual, né? Então, dessa forma, ou às vezes fazendo um clichê, porque muitas vezes não se encontra mais o tipo móvel daquele tamanho, visto que você tem a lombada e não pode alterar o tamanho, então a parte escrita da forma como está. Então, são detalhes que a gente vai adaptando de acordo com a necessidade e o caso, né? Obras como gravuras também são preservadas no ateliê. A ética do restaurador, lógico, profissional, é sempre interferir o mínimo possível de acordo com cada caso. Mas nós temos uma diferença da obra de arte e do livro documento. A obra de arte, ela é permitido que se faça, se bem que isso, por exemplo, dentro de um museu, eles se preocupam apenas de recuperar a parte do suporte, né? Não existe a preocupação da parte da complementação ou reintegração cromática. Mas o ateliê particular, como você recebe obras e as pessoas se trazem porque está incomodando visualmente aquela perda, né, aquela falta em algum local da obra de arte, então a gente interfere, o que a gente chama de reintegração cromática, então vai complementar algumas áreas, alguns detalhes, né, sempre tentando não imitar o traço do artista, você vai dar uma leitura agradável àquela obra. Aqui estão cartas do ex-presidente Jânio Quadros em processo de recuperação. E algumas obras centenárias já foram tratadas aqui. Uma das mais marcantes foi uma Bíblia de 1716. Foi um trabalho bastante demorado, mas o resultado final foi muito bom. E na ocasião, na verdade, foi o livro mais antigo. Depois nós restauramos um pouco mais, 2 séculos mais antigo também do que aquele. Mas esse de 1716 foi um livro realmente que deixou saudade. Ele tinha uma capa de época, né, com a encadernação ainda com madeira. Ele tinha o revestimento todo em pergaminho. E o motivo dele ter vindo para o ateliê foi que ele tinha ataque de insetos justamente na parte de capa. E era justamente a perfuração tinha atingido também o papel, né? Porque o inseto vai procurando onde tem mais nutrientes para ele, na verdade, né? E então ele atravessou a capa, foi para dentro do livro, então tinha perfurações, e aí a gente fez todo um trabalho de recuperação nessas áreas. Para Maria Márcia, trabalhar com documentos e exemplares raros é um privilégio. É um trabalho que realmente envolve muito arte, eu acho que não só a parte de habilidade, mas e essa preocupação mesmo de recuperar a nossa história, né? Isso é importantíssimo. E as pessoas, eu acho que estão se conscientizando muito a respeito desse assunto. Raul Torres, Alvarengue Ranchinho, Jararaca e Ratinho, Nhobelarmino e Nhá Gabriela. Nomes da música caipira que tem as modas reeditadas entre um caos e outro nos shows do Três de Paus, um grupo que leva ao palco o melhor do humor na música de raiz. No palco, Oswaldo Rios, Daniel Vicente e Rogério Gulim incorporam o jeito caipira e se transformam em Luizinho Bacuri, Zicão Cadorna e Zé Bodega, integrantes do grupo Três de Paus, que recupera a música caipira de humor. Uma história que começou há mais de 10 anos. O Três de Paus surgiu numa vontade
bem antiga, nossa, na época, em 93, 92, 93, eu e o Sérgio Zeslandes, a gente, em alguns momentos a gente se encontrava e tocava algumas canções de humor, assim, e daí eu tinha sempre essa vontade de fazer esse trabalho de música caipira de humor, né? Eu tenho pena de quem vive na riqueza e não conhece as vantagens da pobreza. Nas modas, a estrela é a viola caipira, um dos instrumentos mais populares do Brasil. Ela teve origem na Europa, chegou ao país com os colonizadores e, aos poucos, ganhou características próprias nas mãos dos caboclos. Ela veio de Portugal, né, com outro aspecto. Aqui no Brasil que ela se formou essa característica das cordas, né? E ela se encaixou com o caipira e ela começou a surgir junto com as duplas caipiras, né? Talvez seja mais ou menos por aí o começo do surgimento da viola caipira. Algumas das canções que fazem parte do repertório do Três de Paus têm mais de meio século e não perderam a atualidade. A escolha das músicas não parte propriamente de uma pesquisa, mas do gosto dos integrantes pelo humor, algumas vezes ingênuo e outras refinado de cada letra. É impressionante, eu já toco há vários anos e mesmo as piadas que eu já conheço eu continuo achando graça, né? E cada vez você vai descobrindo uma coisa interessante, né? Então, e a participação da plateia também é muito legal. E a gente já tocou muito para pessoas jovens e pegou também, não tem idade, né? Foi feito assim de coisas que a gente gostava, de coisas que a gente ia lembrando, e depois depois foram jogando coisas na nossa mão, discos e tal, foram aparecendo coisas que a gente não conhecia, até esse repertório que a gente tem hoje aí. Uma gravata esquisita, um certo francês me deu, perguntei onde botar. Um dos destaques nos shows é uma música inédita de Belarmino e Gabriela. A moda das cidades foi a Inha Gabriela que mostrou para o Oswaldo, né? Então eles percorrem uma viagem percorrendo o Brasil, né? Ela indo no caminho e o Belarmino voltando, falando os nomes da cidade de trás para frente. Aí que fica engraçado, né? Tatu a pé, ele volta, eu passei o pé no tatu. Então é por aí, né? O Alvarengue e Ranchinho foi uma dupla que se destacou, acho que a que mais se destacou nesse meio do humor caipira, por talvez ter feito mais músicas caipira e por ficarem também mais conhecidas as músicas, né? Tivemos duplas sensacionais, Raul Torres escreveu muita coisa, Alvarengue e Ranchinho, que foi, né, a nata desse tipo de música, e foi uma coisa muito famosa na época, aconteceu muita coisa em cima deles, né? Eles viajaram muito e tal, Argentina, foram para a Europa fazendo show e era muito legal, né? Na Argentina vi dizer que saco é paletó, fácil brinco toma chuva, tem que pôr saco no sor, e se acha que tem coi, a mulher lhe diz a pior, o saco está muito chiquito, vai arranjar um saco maior. Daqui a pouco, um passeio pela mostra fotográfica que remonta à trajetória da UFPR e a atividade dos filatelistas, os colecionadores de selos. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia. Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. Uma parte da história da Universidade Federal do Paraná reconstituída através de fotografias.
É a exposição comemorativa aos 93 anos da UFPR, que foi aberta no fim do ano passado e volta ao MUSA, Museu de Arte da Universidade, no prédio histórico da Praça Santos Andrade, a partir de fevereiro. O lançamento da Pedra Fundamental da Universidade Federal do Paraná abre a mostra dos 93 anos da UFPR. Para contar a história da universidade, foi traçada uma linha do tempo que faz um paralelo entre os acontecimentos históricos e a evolução da universidade mais antiga do país. Quando a gente estava diante do dilema, né, de encontrar uma maneira de contribuir para os festejos dos 93 anos, nós consideramos várias possibilidades. E uma das possibilidades era justamente essa, de utilizar o prédio histórico, hoje chamado histórico, como pano de fundo para a própria história da universidade, ou seja, a evolução do prédio como tal e alguns fatos marcantes que se desenrolaram à vista desse prédio que nós chamamos hoje de prédio histórico. A pesquisa para a realização da exposição foi baseada em livros que contam a história da UFPR como um todo ou a trajetória de setores da universidade e também em informações do arquiteto Reinaldo Baeta, neto do engenheiro Guilhermino Baeta de Faria, autor do projeto original do prédio histórico. O projeto durou em torno de 2 anos para a sua execução. E conta-se que a minha avó também, na época, deu uma ajuda. Minha avó era pintora, então o casal conversava muito, comentava, e isso são histórias de família, né? O projeto de Baeta de Faria levou 2 anos para ficar pronto. O edifício era eclético, estilo preferido das grandes construções no fim do século XIX e começo do XX. A obra foi iniciada em 1913, um ano depois da fundação da universidade, e só terminou dali a 13 anos. Do francês vieram as cúpulas, as mansardas, do italiano vieram os frontões, as colunatas e as escadarias. O prédio ficou conhecido como o Palácio da Luz. A gente constata que esse prédio foi, depois de uma fase inicial, na qual efetivamente houve muita controvérsia a favor e contra, ele acabou sendo encampado pela opinião pública, vamos dizer assim, pela imaginação, pelo imaginário coletivo da população curitibana, que muito carinhosamente o apelidou de Palácio da Luz, mesmo porque Curitiba era uma cidade bastante às escuras na época, mas esse Palácio da Luz também pode ser tomado em sentido metafórico, porque efetivamente a luz da sabedoria, a luz da ciência, a luz do progresso irradiava deste local. O projeto original, numa prancha desenhada a nanquim, mostra a fachada do edifício. Ele é uma das atrações da mostra, que também traz um projeto da Faculdade de Engenharia para a ampliação do prédio já na década de 40. Os documentos passaram por um processo de restauração. Nós procuramos preservar justamente esses 2 grandes períodos da história da universidade. Em primeiro lugar, a própria fundação, né, que se concretiza na primeira sala, com a apresentação do projeto original, feito por Guilherme Baeta de Faria, em junho de 1913, e com algumas fotografias também históricas, e a maior parte delas já iconográficas, porque são muito conhecidas, né? Mas com explicações novas, né? Explicações adicionais, pesquisadas, para ilustrar essa primeira fase, né? Na segunda sala, nós vemos então a transição desse primeiro prédio para o segundo, para a segunda concepção arquitetônica. E para ilustrar essa segunda fase, temos então como peça principal aqui o plano, o projeto apresentado pelos professores da Faculdade de Engenharia na década de 1940,
que se encontra aqui também restaurado. E as demais fotografias, então, representam fatos, alguns historicamente importantes, outros menos importantes, apenas interessantes, como, por exemplo, trote de calouros e coisas do gênero, que, então, entremeiam essa exposição. A população também pode ajudar a preservar a memória da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria aqui, como uma das pessoas que estão trabalhando na reconstituição dessa memória visual, apelar para as pessoas, para os curitibanos, que ainda tiverem material visual, vale dizer, fotografias, álbuns fotográficos, quadros de formatura pertinentes à Universidade do Paraná ou à Universidade Federal do Paraná, que nos coloquem à disposição esse material, não para nós ficarmos com esse material, mas para podermos digitalizá-lo e preservá-lo para a posteridade. Dia 25 de janeiro é o Dia do Carteiro. Para lembrar a data, o Caldo de Cultura traz um pouco da história dos Correios, dos selos e da atividade dos colecionadores, os filatelistas. Desenhos nas cavernas, mensagens em placas de argila, emissários que atravessavam o território para levar informações. A origem do correio vem da antiguidade, da necessidade de comunicação entre os homens. No Brasil, ele nasce com o descobrimento, na carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal, relatando a chegada à nova terra. Já a profissão de carteiro foi oficializada mais tarde. No Brasil, em 1663, foi criado um cargo que instituía oficialmente o correio entre Brasil e Portugal. Então, a partir dessa data, a gente conta e se comemora dia 25 de janeiro, que é o Dia do Carteiro. O primeiro selo surgiu na Inglaterra, na reforma fiscal realizada em 1840. Até a criação do penny black, quem recebia a correspondência é que pagava a postagem. O Brasil foi o segundo país a emitir selos, com o chamado olho de boi, em 1843. Hoje, além de selos ordinários ou regulares, existem os comemorativos. Em média, são lançadas 30 emissões de selos comemorativos por ano. É um processo um pouco mais complexo, existe um prazo definido para fazer a solicitação de uma emissão. Uma instituição pode solicitar a emissão de um selo comemorativo, um governo de estado também. Esse processo dura, em média, 1 ano de tratativas, de negociações, de verificação e de aprovação pelo Conselho Nacional de Filatelia. Os pequenos pedaços de papel têm um significado especial para os colecionadores, conhecidos como filatelistas. Eles afirmam que através dos selos é possível falar da história, da natureza, dos costumes de um país. É um trabalho gostoso porque você tem que fazer muita pesquisa, tem que consultar, procurar literatura sobre o tema, adaptar essa literatura àquilo que você pretende desenvolver, né? Porque uma coleção temática, basicamente, eu sempre digo que é igual a um livro, né? Você escreve sobre um assunto, com um texto mais curto possível e ilustrando esse texto, na verdade, complementando esse texto com selos e outros tipos de material filatélico, carimbos, envelopes comemorativos e outras coisas desse tipo. A Sociedade Filatélica de Curitiba funciona desde 1944. Além de estudos, os integrantes promovem encontros e exposições. Para quem quer iniciar a coleção, um aviso: a raridade de um selo nem sempre é determinada pela idade. A noção que o colecionador não ativo tem é que
alguma coisa muito antiga deve ser muito caro, e isso não é verdade. O que estabelece um valor para uma peça filatélica é a raridade dela, e há itens mais recentes que são mais raros do que aquelas cartas antigas que o vovô guardou e da qual existiram milhares circulando pelo Brasil. Ernesto Kohn coleciona selos há 50 anos e o incentivo partiu de dentro de casa. Eu ganhei do meu pai, quando eu tinha algo como 8 anos de idade, uma caixa de charutos que ele juntou selos recortados de correspondências ao longo dos anos, e que com isso ele me incentivou a começar. E essa me parece ser a maneira mais prática de um jovem começar a colecionar selo. É procurar com os familiares e com os amigos aqueles selos que estão... aquelas cartas que normalmente vão ser jogadas no lixo e que ele vai tirar o selo da carta e começar a montar a sua coleção. O Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.